Tem coisa que só acontece com o Santos Futebol Clube. Santos e Palmeiras são os únicos clubes do Brasil que estão na semifinal da Libertadores. Um ano totalmente atípico, difícil para os clubes, para o Santos também, principalmente no lado financeiro. E o Santos conseguiu chegar nessa posição da Libertadores como um semifinalista. Só que, além do Lucas Veríssimo, agora temos Diego Pituca dando declarações públicas, né, de uma insatisfação com a diretoria do Santos, principalmente envolvendo proposta de um outro clube para que ele deixe o Santos, né? O clube em questão é o Kashima Antlers do Japão. Primeiramente, o Santos teria sinalizado que estaria de acordo a levar essa proposta, né, para o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo do Santos, porque vocês sabem, né, a partir de 1º de janeiro que o Andrés Rueda, novo presidente do Santos, vai começar a definir essas questões de contratações, de saída de jogadores. Antes disso, precisa da anuência do Conselho Deliberativo. Só que o presidente em exercício, Orlando Rolo, não levou essa pauta para o Conselho Deliberativo votar a favor ou contra essa proposta do Kashima pelo Diego Pituca, o que irritou um pouco o jogador. O empresário também, né, eles estavam bastante confiantes que o Santos iria aceitar essa proposta do Kashima, que para o jogador seria interessante. Mas o que mudou? Mudou que no meio desse período todo, né, eu até comentei aqui no canal, o Santos foi para uma semifinal de Libertadores. E essa semifinal de Libertadores garantiu aos cofres do Santos cerca de 10 milhões de reais. Muito mais do que a proposta pelo Diego Pituca, né? Muito mais por quê? Porque o Santos não iria perder nenhum atleta, ficaria com o Diego Pituca e a proposta pelo Diego Pituca era de 8,3 milhões de reais. Então, uma proposta bem melhor, né? Você ganha 10 milhões indo para uma semifinal de Libertadores, não precisa perder nenhum atleta. Então, o Santos fez esse cálculo matemático e decidiu, né, o presidente Orlando Rolo, que se o Santos quiser vender o Diego Pituca, aí vai ser com o Andrés Rueda, o novo presidente do Santos. O que a gente já conversou aqui, que eu acho que é mais prudente, né? É mais justo você dar isso ao presidente que vai entrar, porque ele sabe, né, o que ele pretende fazer para o Santos. Ele quer vender jogadores para ter mais receita, se ele quer ficar com um elenco mais forte para que em busca de campeonatos ele consiga ir melhorando o caixa, né, com dinheiro de premiações, enfim. Mas isso não agradou o Diego Pituca. E o Pituca se pronunciou por meio de uma nota oficial que eu vou ler aqui, ó. Todos sabem do meu carinho e devoção com o Santos, meu clube de coração desde criança. E acho que todos entendem também que sou profissional. Ganho minha vida e sustento minha família com essa atividade, seja no Santos, seja em qualquer outro clube, no qual eu já defendi, com salário em dia ou atrasado, sempre com dedicação e profissionalismo. Me entristece demais a falta de respeito com a qual venho sendo tratado, não pela entidade, mas pelas pessoas responsáveis pelo Santos. Sigo meu trabalho de cabeça erguida em busca da tão sonhada final da Libertadores, mas peço àqueles que representam os interesses do Santos respeito e consideração por tudo que já fiz com essa camisa. Então, o Diego Pituca claramente bastante chateado com essa situação, né? Ele deve ter ouvido num certo primeiro momento, né, que o Santos iria levar à frente essa proposta para uma votação no Conselho Deliberativo, e o presidente Orlando Rolo, na minha opinião, de forma correta, não levou, porque não tem cabimento, né? Vai que ele leva isso em pauta para o Conselho Deliberativo e a gente acaba perdendo mais um jogador titular para uma semifinal de Libertadores. Só para refrescar a memória, o Santos corre o risco de não ter o Lucas Veríssimo, que cada dia que passa o clima fica mais complicado para ele continuar no Santos, né? Inclusive nem no jogo contra o Vasco ele jogou. O Luan Pérez também é uma situação que o Santos tenta reverter, mas também é bastante difícil que o Santos tenha ele para a sequência da Libertadores. Imagina perder o Pituca. Então, assim, eu entendo o lado do presidente Orlando Rolo, mas acho que toda essa questão de negociações precisa ser tratada com um pouco mais de sensibilidade por parte dos dirigentes do Santos, né? Porque assim, nós somos torcedores, somos passionais, né? Nós queremos o Santos forte. Só que a gente também precisa entender que a gente está falando de sonhos de jogadores que querem, né, o melhor para a família financeiramente, querem jogar na Europa, o caso do Lucas Veríssimo. Então o Santos precisa cada vez mais ter um certo cuidado em relação a isso, né? A como você vai conversar com o jogador, explicar a situação.
o próprio presidente Andrés Rueda, como que ele vai agir quando ele assumir? Será que ele vai analisar essas propostas? Será que não? Vocês vão ficar no Santos? Então, tudo isso eu acho que é importante o Santos deixar de uma forma clara, né, para que todo mundo entenda e não tenha esses ruídos, porque acaba sendo chato, né? A gente abre uma notícia do Santos, é o Lucas Veríssimo reclamando. Abre outra notícia, é o Diego Pituca reclamando. Né? A gente não vê isso em outros clubes. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, você olha para algum clube, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, de jogador reclamando que porque eu não fui negociado, porque não sei o quê. Então isso precisa parar no Santos, isso acaba minando o ambiente, fica uma situação chata, porque daí a torcida vai querer tirar satisfação com o jogador vai responder, o jogador vai ficar mandando nota oficial, mandando indireto para a diretoria. Isso não é saudável, a gente está numa semifinal de Libertadores, né? Então essas situações precisam ser melhores conversadas para que não chegue a esse ponto. Só para a gente falar de números, né? Os números que o Kashima teria oferecido ao Santos são 8,1 milhões ao Santos por 50% dos direitos econômicos do Pituca, cerca de $1 milhão, né? Um pouco mais de 5 milhões de reais ao Botafogo de São Paulo por 40% dos direitos econômicos do Pituca, e o Pituca ficaria com 10% né, dos direitos econômicos dele. Então, essa seria a divisão. O Santos, num primeiro momento, não achou interessante isso, exatamente por conta da Libertadores, né, já ter garantido 10 milhões, e como eu falei pra vocês, é muito mais vantajoso você ter 10 milhões com você e ainda ter um dos seus principais jogadores ali do meio campo também, sem você precisar, né, se desfazer para pagar contas, salários atrasados, enfim. Quero a opinião de vocês. O que vocês estão pensando desse momento que o Santos está passando, não só com o Diego Pituca, mas também com o Lucas Veríssimo? Cada dia que passa uma polêmica nova em relação a um jogador que quer sair, que recebeu uma proposta, que muitas vezes é mais vantajosa para o jogador do que para o Santos, e o Santos, por estar nessa situação financeira complicada, os clubes acham que pode chegar a oferecer o que querem e levar o jogador, só que não é bem assim. O Santos é semifinalista de uma semifinal da Libertadores, uma semifinal de Libertadores é ótimo, mas o Santos é semifinalista e precisa ter, né, o seu elenco à disposição para o técnico Cuca ter a melhor escalação que, no entendimento dele, é a melhor, a que pode levar a gente para uma final. Então, quero a participação de vocês. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.